Nesta noite, eu não direi a todos boa noite. Apenas boa noite não. Direi também aloha. Aloha é uma expressão havaiana que traduz normalmente um cumprimento, mas é muito além. É um agradecimento, é uma empatia, é um gesto de simpatia. Aloha é alo, está no presente. Ora, alegria. E ra é vida. Significando então dizer, estar no presente, vivendo com alegria. E é exatamente esta a nossa proposta de hoje. Que nós estejamos aqui, onde estivermos, vivendo com alegria. Aloha é também viver o agora. O agora, não deixar para depois. Aloha é um convite. Venha, esteja em harmonia consigo mesmo. E este convite é maravilhoso. Este convite é importante, porque é preciso que nós sempre busquemos estar em harmonia conosco. Aloha também é um chamamento para uma vida prática, um chamamento para que nós possamos ter uma mentalidade correta, um proceder correto no andar da vida. Aloha nos chama, sejamos pessoas honestas, pacientes e humildes, benevolentes também, com toda a forma de vida. Estamos falando
no tema de reflexão da nossa palestra sobre acolher as mudanças da vida. Acolher mudanças. Mudança é movimento. Vamos pensar a respeito. Um avião em pleno voo. As pessoas estão sentadas em suas poltronas. Elas estão paradas ou estão em movimento? Num trem-bala a 430 km por hora, as pessoas nele estão paradas ou estão em movimento? A monja Prema Chodron, ela nos chama a atenção. Conscientes ou não, o chão está sempre em movimento, significando dizer que nós sempre estamos em movimento, significando dizer que a nossa vida sempre está em movimento. A gente não pode perder esta noção. Vida sempre em movimento, em mudança, em modificação. Aristóteles criou, filósofo grego, criou uma expressão bastante interessante, um verdadeiro palavrão, entelequia. Mas o que é entelequia? Entelequia é realização em potencial. Realização em potencial. E o que significa realização em potencial? Significa dizer estar em construção, estar em aprendizagem, estar em processo de cura, estar em crescimento, estar em processo de envelhecimento. Aí a gente então se pergunta, e nós aqui, neste mundo de expiação e de provas, como é que nós estamos aqui? Estamos a passeio? Estamos parados? Estamos apenas deixando que o tempo possa correr? Verdadeiramente não. Nós aqui, neste momento, neste plano de expiação e de provas, estamos em entelequia. Estamos em processo de realização em potencial. Como assim? Estamos em construção. Estamos em construção de nós mesmos. Estamos em processo de aprimoramento. Estamos também em processo de aprendizagem. Aprendendo a cada dia. Aprendendo a todo momento. Aprendendo a cada instante. Estamos também em processo de cura. Significa dizer que aqui estamos neste momento encarnado, buscando as nossas curas, as curas físicas, as curas espirituais, as curas das nossas imperfeições. Estamos também em processo de crescimento, porque a cada instante nós estamos agregando novos conhecimentos, coisas novas são agregadas à nossa alma, à nossa pessoa, e com isso gera para nós o nosso crescimento. Estamos também em processo de envelhecimento, processo natural, tal qual a morte. Estamos em envelhecimento. Significa dizer, ouço alguém muitas vezes dizendo, fulano de tal morreu de repente. Como assim? Morreu de repente? Verdadeiramente não. Nenhum de nós morre de repente. Todo ser vivo começa a morrer no momento seguinte ao seu nascimento. Cada qual de nós, então, está neste processo de envelhecimento e morte. A gente então precisa ter consciência desta realidade. Estamos no processo
irreversível, num processo em que cada um de nós deve aproveitar cada instante da vida, cada momento da vida. Eckhart Tolle nos chama a atenção e diz, é preciso que a gente viva o agora, cada momento da nossa existência, não deixar nada para depois. Mudança é movimento, é renovação. Mas, se é uma coisa tão boa, renovar, movimentar-se, mudar, por que a gente então tem medo de mudar? Por que temos medo de mudar? Temos medo de mudar porque a mudança nos leva ao desconhecido, e o desconhecido não tem rosto. Temos medo de mudar porque a mudança nos leva à temorização. Temos temor de mudar, de sair da nossa situação cômoda onde estamos. Temos medo de mudar porque temos medo de errar. E a gente não pode ter esse medo de errar, porque exatamente com os erros e com os acertos é que nós vamos aprimorando a nossa caminhada. Os erros e acertos é que nos fazem caminhar mais com tranquilidade, em paz e com acertos. E aí vem a nossa questão: dois caminhos, uma encruzilhada. Permanecer onde estamos, permanecer como estamos, ou viver novas experiências. A vida flui, a vida anda, a vida está em movimento. Se nós paramos, nós criamos uma barreira de resistência. É preciso então ter coragem, ter força, ter iniciativa para mudar, para buscar a mudança necessária e viver novas experiências. Mas de que maneira mudar? Como mudar? Mudar fazendo o nosso próprio caminho. É preciso mudar, mas que a gente faça a nossa própria caminhada. É preciso deixar de lado um pouco a caminhada alheia. É preciso deixar de lado um pouco as nossas interferências no caminhar dos outros e cuidar um pouco mais, um tanto mais, da nossa própria caminhada. Me lembro agora, nesse momento, de um caso contado pela minha avó. E ela contava que uma pessoa à beira-mar estava construindo um barco. Resolveu construir o seu barco. E ali, quando ele estava trabalhando na construção do seu barco, as pessoas chegavam e diziam para ele: olha, eu acho que tem que ser mais largo, eu acho que tem que ser um pouco mais estreito, eu acho que tem que ir assim ou assado. E ele ia atendendo aquelas sugestões. Depois, quando ele termina o seu barco, o que ele nota? Não havia verdadeiramente um barco, havia uma geringonça. Então, ele tomou uma atitude. Ele diz: olha, para aqui. Começou a construir um novo barco. E ali, as pessoas continuavam chegando e dizendo para ele: olha, faça esse barco assim diferente. E aí ele parava e dizia: não, o barco do palpite é aquele ali. Você vai lá e possa fazer o que você achar melhor. Eu vou continuar fazendo e construindo o meu barco. Esta é a lição de vida para cada um de nós. É trabalhar, é fazer, é buscar construir o nosso próprio barco. O barco da nossa existência, o barco da nossa vida, porque este é o barco que nos compete construir neste momento encarnado.
Jerusalém, para Emaús. Um homem pergunta o que ocorreu. Morte do profeta, na cruz o desdém, seu corpo em 3 dias desapareceu. Ele ressurgiu no além, não reconhecido na estrada entre os seus. Sentados à mesa brilhou uma luz. Ao partir o pão, Jesus de Jerusalém para Emaús. Um homem pergunta o que ocorreu. Morte do profeta, na cruz o desdém, seu corpo em 3 dias desapareceu. Ele ressurgiu no além, não reconhecido na estrada entre os seus. Sentados à mesa brilhou uma luz. Ao partir o pão, Jesus. É a passagem dos discípulos de Emaús que também nos traz uma reflexão, que nos traz a um pensamento sobre como é que nós estamos conduzindo os nossos passos neste momento encarnado. Emaús, aldeia que ficava distante a 30 quilômetros de Jerusalém. Depois da crucificação de Jesus, 3 dias depois, discípulos de Jesus caminhavam em direção a Emaús e o faziam a pé pelas estradas. De repente, quando estavam se dirigindo a Emaús, caminhando, um homem aparece ao lado daqueles discípulos e pergunta a eles: o que vocês estão conversando tão animadamente? De que vocês estão falando? E eles então dizem a ele: mas só você então não sabe da morte do profeta? Só você não sabe que ele foi crucificado e que ressurgiu agora em 3 dias? E então ele continua caminhando ao lado daqueles homens e simplesmente ele, ao chegar na encruzilhada que seguia a estrada adiante, mas que a esquerda tomava para Emaús, eis que aquela pessoa faz menção de seguir. E eles então buscam, chamam para que ele entre com eles até Emaús. Pois bem, naquele instante ele vai, também senta-se à mesa com aquela pessoa, com aquelas pessoas, e quando eles estão a cear, quando eles estão buscando ali a refeição, eis que ele, ao partir o pão, se transfigura. Está ali Jesus, que já estava caminhando com eles há bastante tempo atrás, e eles não haviam percebido. Pois bem, e aí? E nós, como é que estamos? Nós, na condição de caminheiros, de caminhantes, será que nós estamos percebendo a presença do Mestre e Profeta Jesus ao nosso lado, falando conosco, tratando conosco? Muitas vezes, evidentemente que não na pessoa dele, mas através dos nossos semelhantes. Será que nós estamos vendo o Messias, o profeta, Jesus, o nosso mestre,
nas pessoas que estão convivendo conosco nesta caminhada, nessa nossa caminhada de vida até Emaús? É preciso que a gente então esteja alerta, nós estejamos alertos. É preciso que cada qual de nós esteja alerta para que a gente perceba, nesta nossa caminhada, percebamos a presença do Mestre Jesus nas pessoas daqueles que estão conosco, que convivem conosco, não apenas nos nossos relacionamentos, mas em todos os momentos da nossa vida. Pois bem, vem também a pergunta: o que mudar? A primeira coisa que cada um de nós deve mudar são os nossos pensamentos. Por que assim? Porque devo mudar os meus pensamentos. Porque na maioria das vezes os nossos pensamentos são guiados pelo nosso ego. E o nosso ego é saltitante. Ele nos leva a pensamentos vários, a pensamentos desencontrados. É por isso, pois, que a gente precisa ter consciência que mudança de forma de pensar é mudança de vida. Quando a gente muda a nossa maneira de pensar, nós estamos mudando a nossa própria vida. Estamos dando novo direcionamento à nossa vida. Mudar o pensamento é mudar a nossa própria vida. E é por isso que, sabendo que não podemos nos direcionar pelos nossos pensamentos do ego, saltitantes, desencontrados, nós precisamos ter domínio dos nossos pensamentos. Nós somos os pensadores. Nós não apenas damos vazão aos nossos pensamentos. Não, os pensamentos não são autônomos. Nós podemos ter controle sobre os nossos pensamentos. Se somos os pensamentos, nós precisamos ter esse controle. Porque senão, a nossa vida vai ser permeada de pensamentos desencontrados. A nossa vida simplesmente vai nos conduzir por pensamentos, para pensamentos e com pensamentos completamente desarmoniosos. Uma coisa importante é que a gente deve cuidar do nosso pensamento, dos nossos pensamentos, e não querer influir nos pensamentos alheios. Não, ninguém muda ninguém. Cada um muda por si mesmo. Mas a gente tem aquela mania, tem aquele costume, tem aquele vício de querer fazer com que os outros mudem a maneira de pensar. É errôneo, não deve ser assim. Cada qual muda no momento em que pode mudar. Cada qual muda no momento em que toma consciência que deve mudar. Isso é importante, porque volta e meia nós estamos aí, principalmente em relação aos nossos filhos, principalmente em relação aos nossos relacionamentos, às pessoas do nosso relacionamento. A gente muitas vezes quer fazer com que as pessoas pensem com os nossos pensamentos, através dos nossos pensamentos. E isto é errôneo, e isto não surte efeito, e isto nos desgasta, e isto também desarmoniza a pessoa que está em convívio conosco. É aceitar, é compreender que ninguém muda ninguém, cada qual muda por si. E muda no momento certo, até mesmo nós. No momento em que a gente compreende que deve mudar, que pode mudar, aí a gente empreende aquela mudança. O estoicismo é uma das 4
antigas escolas filosóficas da Grécia Antiga. O estoicismo de Zenão, de Epiteto, o escravo, de Marco Aurélio, o imperador, de Sêneca, esse estoicismo, esta escola filosófica, se nós perguntarmos a ela o que mudar, ela nos responde: mudar o necessário e aquilo que estiver sob o nosso controle. O que mudar? O necessário e aquilo que estiver sob o nosso controle. Bom, vamos então analisar primeiramente o que está fora do nosso controle. E o que está fora do nosso controle? As pessoas, fama, sucesso, coisas externas. As coisas que são externas a nós não temos controle sobre elas. A gente muitas vezes pensa que tem, mas verdadeiramente não tem. Principalmente sobre as pessoas. Porque a gente, como dito, rotineiramente quer ter controle sobre as pessoas, quer exercer controle sobre as pessoas. E isto é um equívoco, porque a gente não controla os outros. E aí, os desmandos, os desequilíbrios, os desencontros da vida. Mas, e o que está sob o nosso controle? O que é que nós podemos mudar? E aí a gente já percebe que é aquilo que a gente pode mudar em nós mesmos e não nos outros. Está sob o nosso controle os julgamentos que fazemos, as palavras que proferimos, os pensamentos e as nossas emoções. Isto está sob o nosso domínio, isto está sob o nosso controle, e é nisso que nós devemos concentrar o objeto das nossas mudanças. Os julgamentos que a gente faz de nós mesmos são muitas vezes rigorosos demais. Somos críticos demais conosco, exigentes demais conosco, não nos permitimos errar, não compreendemos e aceitamos os nossos erros. Engraçado é que com os nossos amigos a gente é sempre mais benevolente. As nossas palavras precisam ser medidas, porque primeiro surge o pensamento, depois vem a palavra, e a gente precisa controlar esta palavra para que a gente possa sempre dizer coisas boas, coisas produtivas, coisas que façam realmente sentido. Se a nossa palavra, se a palavra que nós vamos proferir não vale mais do que o silêncio, é preciso então que a gente faça opção pelo nosso silêncio. Pensamentos. Vimos então que nós temos o domínio sobre o nosso pensamento. Precisamos então controlar os nossos pensamentos. Se a gente começa a pensar de uma maneira negativa, de uma maneira que não é correta, a gente tem este domínio e deve ter, de chamar o pensamento à ordem e dizer não é por aí. E começa a pensar um novo pensar, de forma diferente, de maneira mais construtiva, de maneira melhor e mais harmoniosa. As nossas emoções. Também precisamos estabelecer este controle sobre as nossas emoções. Hoje se diz muito sobre a inteligência emocional. E a gente precisa realmente ter essa inteligência emocional. Fazer com que a gente possa, que as nossas emoções possam acontecer de uma maneira racional, tranquila, bem controlada. É claro que isso é difícil, não é tão fácil assim. Falar sobre isso é fácil, mas na hora de se controlar não é muito fácil. Mas a gente precisa fazer este esforço. A gente precisa se esforçar nesse sentido, porque isto faz com que a nossa vida seja mais harmoniosa e esteja um pouco mais repleta de paz. A monja Coen, a
Monja Coen, no seu livro 108 Contos e Parábolas, ela nos fala, nos traz um caso bastante interessante sobre mudança. Diz ela, o monge Ryokan, ele foi chamado a administrar os bens da família. Era costume da época uma pessoa ser escolhida para administrar os bens familiares. De repente, passado algum tempo, os familiares dirigiram-se ao monge Ryokan e pediram a ele para transferir a administração dos bens para um sobrinho. E ele prontamente o fez. Transferiu a administração para o sobrinho. Mas, tempos depois, os próprios familiares voltaram ao monge e disseram: olha, o sobrinho está gastando todos os bens da família, está dilapidando o patrimônio familiar. Nós queremos que você pudesse ir até ele e conversar com ele. E ele assim o fez. Viajou e chegou até onde estava o sobrinho. Tinha a intenção de ficar lá 2 dias. No primeiro dia, ele não falou nada sobre a herança. Ficou calado. Conversou amenidades, conversou com o sobrinho. No dia seguinte, quando ele ia voltar, momentos antes de voltar, ele dirige-se ao seu sobrinho e diz a ele: você poderia ajudar a amarrar as minhas sandálias de palha? Você poderia, fez um pedido a ele, você poderia me ajudar a amarrar minhas sandálias de palha? O sobrinho prontamente atendeu. Chegou até ele e começou a amarrar as sandálias dele. E ali então ele aproveitou aquele momento e disse a ele: olha, a cada dia a pessoa fica mais velha e mais frágil. Portanto, cuide-se com atenção. Ele então, o sobrinho ouviu aquelas palavras e simplesmente mudou, a partir dali, mudou o seu jeito de administrar os bens. Não mais dilapidando os bens familiares. Pois bem, aqui tem também uma lição de vida que a gente precisa aprender. É saber como é que nós tratamos as coisas para fazer com que as outras pessoas possam mudar. A gente tem aquela mania de querer falar para a pessoa para mudar e não apenas falar uma vez, mas ficar repetidamente falando a mesma coisa, como se a quantidade de expressões que a gente usasse fossem o caminho melhor para que a pessoa pudesse mudar. A gente já viu que cada um muda no momento certo e quando pode mudar. Mas então o que fazer? Não devo falar? Não, eu acho que antes de falar, ou mais que falar, a gente precisa dar exemplos. Dar exemplos para que a pessoa possa, mirando-se no nosso exemplo, encontrar um motivo para mudar. Menos por palavras, menos por repetições e mais pela nossa maneira de viver. Acolher mudança é alimentar a espiritualidade. Mas o que é espiritualidade? No dizer do Dalai Lama, espiritualidade é tudo aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Aquilo que não produzir mudança interior em nós não é espiritualidade. Pode até ser religiosidade. Religiosidade são os ritos, são os comparecimentos aos templos, aos centros, aos locais de reunião, também as orações repetidas, simplesmente palavras. Mas se aquilo não muda o nosso interior, não é espiritualidade. E é preciso que a gente busque alimentar em nós a espiritualidade, porque é exatamente ela que provoca no nosso caminhar, no nosso viver, as mudanças
que nós precisamos. Acolher mudanças. Mudanças são modificações. Modificações aquelas necessárias, aquelas que estão sob o nosso controle. São recomeços. Sempre, a cada dia nós podemos recomeçar a nossa vida. Renascimentos. Renascer também a cada instante, diante das coisas da vida. Recomeçar, renascer. Porque é isto, na mudança, é que encontramos um novo sentido para a nossa vida. Nas mudanças, encontramos um novo sentido para a nossa vida. Se ficarmos estagnados, nós haveríamos de permanecer onde estamos. Aí as pessoas muitas vezes ouçam dizer: está nas mãos de Deus. Sim, mãos melhores não poderiam estar, mas acontece que cada qual de nós, isto fica na dependência do nosso movimento, fazer da nossa parte. É preciso então que cada qual de nós promova esta mudança, dê este passo à frente, para que Deus possa estar então nos orientando e nos abençoando. Conta que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Jerusalém, e as multidões ele ministrava os ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Jerusalém, caridade e luz, bondade e amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Conta que Jesus, certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava os ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade e amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Vida é caminhada constante, mas é caminhada constante para um novo lugar. A vida nos convida e nos impulsiona a cada instante, a todo momento, para esta caminhada, sempre para um novo lugar. Heráclito de Éfeso, filósofo grego, ele dizia: olha, tudo flui, nada permanece. E é este o verdadeiro sentido e movimento da vida. Nada. A cada instante as coisas vão se transformando, vão se tornando novas, embora a gente muitas vezes nem perceba. De Heráclito é essa expressão bem conhecida: é impossível se banhar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Quando nós voltamos ao rio para nos banhar novamente, o rio já não é o mesmo, e nem nós também somos as mesmas pessoas. A gente insiste muito
em ficar preso ao mesmo lugar, nas mesmas rotinas de vida. O rabino Newton Bonder, ele também usa uma expressão bastante interessante. Ele fala: nenhum lugar será amplo para sempre. Nenhum lugar será amplo para sempre. Interessante é que a gente experimenta isso muitas vezes, são nas viagens que a gente faz de férias, né? Tem lugar mais maravilhoso do que aquele destino de férias? Daquele local onde a gente vai passar umas férias? Não. Ali tudo é novo, ali tudo é bonito, ali tudo é amplo. Mas, e se nós perguntarmos às pessoas que moram ali? Não será tão bonito quanto a gente está experimentando e imaginando. Porque, com a rotina de vida, parece que os espaços vão se tornando cada vez mais restritos. E isto se aplica muito aos nossos relacionamentos. No início, paixão. Mas diz que a paixão passa logo também, não é? Mas, com o passar do tempo, o ambiente familiar, o ambiente dos nossos relacionamentos vai se tornando também cada vez mais estreito. E é preciso, pois, que cada qual de nós tenha esta consciência de fazer com que o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente doméstico, possa ser um outro ambiente, um novo ambiente a cada instante. Mudar, fazer florescer a cada instante aquele ambiente dos nossos relacionamentos e das nossas famílias. É preciso não estagnar, é preciso cultivar a cada instante os nossos bons relacionamentos. Quem nos dá um bom exemplo são as águas do rio. Ele desce, as águas descem. Quando encontram pedras, as águas contornam as pedras e seguem na direção do mar. Assim também nós devemos fazer com as nossas vidas. Deixar que as nossas vidas fluam, e se encontrarmos pedras de sofrimentos, de incompreensões, de angústias, que a gente possa contorná-las e seguir adiante, para que as águas da nossa vida possam chegar ao mar da eternidade. Alguém diz: eu estou velho, ou estou passando um momento muito difícil. Recomeçar sempre, independentemente, seja qual for a nossa idade, independentemente, seja qual for o nosso momento, não importa a idade, não importa o momento, qualquer que seja, idade ou momento, a gente consegue mudar, é possível mudar. Então esta desculpa não vale. Não vou mudar porque eu já estou muito velho. Não, mudar sempre. Enquanto estivermos vivendo, estaremos mudando, em processo de crescimento e de mudança. Mas esse momento não me permite. Você é que não se permite mudar. O momento não pode ser um anteparo. O momento não pode ser uma desculpa. É possível mudar sempre. A monja Prima Chodron, ela também fala uma coisa muito linda. Ela diz: desprendamo-nos da margem e nos entreguemos à correnteza do rio. Olha que lindo, hein? É como se a nossa vida fosse aquela canoa amarrada ali na margem do rio. E é assim que a gente vive na maioria das vezes, amarrados à beira do rio, quando o destino da nossa canoa de vida é navegar. Então é preciso que a gente tenha coragem, tenha a confiança de simplesmente desamarrar aquela corda da beira e da margem do rio e deixar que o barco da nossa vida possa fluir em direção ao mar da eternidade. Pois bem, interessante é o provérbio português que diz: mesmo cansado, ainda longe se pode andar. Mesmo cansado, ainda longe se pode andar. Este provérbio português deve ser aplicado na nossa vida, porque a gente costuma sempre dizer, não é? Eu estou cansado, não é? Já não consigo mais. Não,
mesmo depois de estar cansados, a gente ainda pode andar muito mais. Tenhamos confiança, tenhamos fé, vamos nos aplicar nesse sentido, porque esta confiança em poder andar, embora estejamos cansados, é uma realidade que nos impulsiona, que nos renova, que nos faz ter um sentido novo de viver. Osho, meditador indiano, ele diz: o sofrimento surge porque não permitimos que as mudanças aconteçam. Quando a gente amarra o barco da nossa existência à margem do rio, e ele fica ali parado, ele não cumpre a sua missão. E daí vem o sofrimento oriundo das amarras, porque só nos liberta esta nossa iniciativa de fazer com que a nossa vida possa fluir. Diz hoje, nós nos agarramos muito às coisas e às pessoas, muito mais às pessoas do que às coisas, e é preciso que nós nos desapeguemos das pessoas e das coisas. Desapegar não significa simplesmente deixar de lado, não, agora eu não vou me importar mais com você, não é isso. Desapegar é você deixar com que a pessoa possa compreender o seu próprio momento de vida, deixar que aquela própria pessoa caminhe por si mesma, porque nem Deus nos toma pelo braço e pela mão, não é? E vai nos conduzindo pela vida, nos deu livre-arbítrio, e livre-arbítrio é exatamente escolhas que nós devemos fazer a todo instante da vida. Vamos então deixar que os outros, quem estejam conosco, possam também decidir por si próprias, ter experiências, porque somente através das experiências é que a pessoa vai tendo também o melhor conhecimento e a maior firmeza no seu viver. Diz hoje, aceitar que a vida é movimento, que é um fluir constante, é ir ao encontro da felicidade. Ir ao encontro da felicidade. Quando nós nos desapegamos, nós damos liberdade àqueles que estão ao nosso lado, e ao mesmo tempo nós ficamos livres para também livremente caminhar. A música é naquela mesa, que é uma música, né, de Jacó, tributo a Jacó do Bandolim, feito por Sérgio Bittencourt, não é? E nós colocamos então, eu tomei a ousadia de fazer uma letra, né, para essa música, ligado à questão da espiritualidade, ligado sobretudo a Jesus e ao Monte Tabor. Então eu dei o nome a essa música de Monte Tabor. Naquele dia o rabi bondoso saiu silencioso para o arredor. Foram com ele Pedro, Tiago e João buscar a comunhão com o eu interior. Ali o mestre se resplandeceu, de luz se encheu, cobriu-se de fulgor, e tão brilhantes estavam suas vestes, que até os ciprestes esqueceram a dor. Ficaram eles tão extasiados, rostos inebriados, cobertos de luz, queriam ali firmar a moradia, viver em harmonia, em paz e amor. Fizeram planos levantar 3 tendas, fincar suas oferendas no Monte Tabor. Mas o Rabuni tinha outra missão, vencer a opressão, a injustiça e a dor. Mas o Rabuni tinha outra missão, vencer a opressão, a injustiça e a dor. Naquela mesa o rabi bondoso saiu silencioso para o arredor. Foram com ele Pedro, Tiago e João buscar a comunhão com o eu interior. Ali o mestre se resplandeceu, de luz se encheu, cobriu-se de fulgor, e tão brilhantes estavam suas vestes, que até os ciprestes esqueceram a dor. Nós vamos então, encerrando este nosso encontro, pedir a todos que nós possamos
bem compreender que a nossa vida há de ser uma vida de mudanças, mudanças daquilo que seja necessário, mudança daquilo que esteja sob o nosso controle. Não vamos parar, não vamos deixar que a nossa vida fique em estado de estagnação, porque aí nós estamos criando uma barreira de resistência contra o próprio fluir da vida. E assim seja. Nesse instante, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo ao Mestre Jesus, ao nosso modelo e ao nosso guia, para que Ele nos inspire durante esta trajetória, no nosso caminhar por este mundo de expiação e de provas, que Ele possa estar conosco sempre, nos inspirando diretamente por seus mentores, por seus trabalhadores espirituais, quanto também pelas pessoas que convivem conosco, que a gente tenha ouvidos para ouvir, de tal sorte que a nossa caminhada possa ser uma caminhada evolutiva, que nós possamos cumprir bem esta nossa missão de agregar em nós a cada instante mais conhecimentos, mais lucidez. Que a paz esteja em nossos corações, agora e todo sempre. Que assim seja.